Atenção! Você está perdendo seu canário belga sem saber o motivo? A maioria dos criadores que perde bicho não perde por doença rara, perde por hábito, por coisa pequena que virou rotina e age devagar, dia após dia, até o bicho não aguentar mais. E o pior, são erros que criador experiente ainda comete, porque nunca ninguém explicou direito. Nesse vídeo, eu vou mostrar os 10 erros que estão matando o canário belga lentamente, com causa real, consequência real e o que você muda agora. Fica até o final, porque tem erro aqui que aposto que você comete hoje, nesse momento, sem saber. Erro 1. Alimentação monótona. Vamos começar pelo mais comum de todos. Tem criador que mantém canário belga anos a fio só no alpiste e acha que está criando bem. O bicho come, o bicho canta, parece saudável, mas por dentro o organismo está deficiente. Canário belga não é pássaro simples de manter. Ele tem exigência nutricional específica e quando essa exigência não é atendida, o corpo vai sinalizando aos poucos. Pena sem brilho, canto fraco, muda pesada demais, filhote que não se desenvolve como deveria. O alpiste é base, mas só base. Verde como almeirão, couve e agrião entram na dieta com frequência. Ovo cozido ou farinha de ovo na fase de reprodução e muda faz diferença real na recuperação do bicho. Broto de girassol, cardo, serralha, criador que tem acesso usa e vê resultado. A carência nutricional não mata rápido, ela enfraquece. E pássaro enfraquecido pega qualquer doença que aparecer pela frente. Se a dieta do seu belga é só alpiste, esse é o primeiro erro que você corrige ainda hoje. Erro 2. Gaiola pequena demais. Esse erro parece simples, mas destrói o belga de um jeito que pouca gente associa. O canário belga não é qualquer canário. Ele é um pássaro de postura. Foi selecionado ao longo de gerações justamente pela forma do corpo, pela curvatura, pelo porte. E essa postura só se desenvolve direito se o pássaro tiver espaço para se movimentar, para se alongar, para se firmar no coleiro do jeito certo. Gaiola pequena demais impede isso. O bicho fica comprimido, não consegue abrir asa direito, os músculos não trabalham e a postura vai se perdendo. Sem contar o estresse crônico. Pássaro apertado é pássaro estressado e estresse baixa a imunidade. Criador sério de belga usa gaiola alta, que permita ao pássaro se posicionar verticalmente com conforto. A altura mínima de 50 centímetros é o que a maioria dos criadores experientes adota. Abaixo disso, você está prejudicando o desenvolvimento do bicho sem perceber. Se você olhar para a gaiola do seu belga agora e ele mal consegue se virar, já sabe o que precisa mudar. Erro 3. Corrente de ar. Esse aqui é um dos maiores matadores silenciosos do canário belga. E é um dos mais difíceis de perceber justamente porque o bicho não reage na hora. Corrente de ar não derruba o pássaro imediatamente. Ela age por baixo, irrita o sistema respiratório, baixa a resistência, abre porta para infecção. Quando o criador percebe que o bicho está mal, já está em estágio avançado, e aí a perda é quase certa. O problema é que muita gente coloca a gaiola em lugar que parece arejado e confortável. Janela aberta, corredor de casa, varanda com vento. Parece certo, mas para belga, arejado e ventilado são coisas diferentes. O ambiente precisa ter circulação de ar, mas sem vento direto batendo na gaiola. Nunca posicionar entre duas janelas abertas, nunca em frente a ventilador, nunca em corredor onde o vento passa constante. Criador experiente testa o local antes de pendurar a gaiola. Coloca a mão aberta no lugar onde o pássaro vai ficar e sente se tem vento direto. Se sentir, muda o ponto. Simples assim. E esse simples já salvou muito bicho. Erro 4. Banho na hora errada. Banho é necessário. Faz parte da rotina do belga. Ninguém discute isso. O erro não é dar banho. É dar banho na hora errada. Pássaro molhado precisa de tempo para secar completamente antes do frio da noite chegar. Quando o criador oferece banho no fim da tarde ou em dia nublado, o bicho não seca direito, a temperatura cai e o sistema respiratório leva ao tranco.
Resfriamento vira inflamação, inflamação vira infecção, e infecção em belga maltratada vira perda. O horário correto é pela manhã, entre o início do dia e o começo da tarde, de preferência em dia ensolarado, onde o próprio sol ajuda a secar o pássaro com naturalidade. Frequência ideal varia conforme o clima da região, mas 2 a 3 banhos por semana é o que a maioria dos criadores adota na prática. Em período de muda, muita atenção redobrada. Pássaro em muda já está debilitado e banho fora de hora nessa fase pode complicar muito. Parece detalhe, mas é detalhe que criador de interior já aprendeu na prática, muitas vezes do jeito mais difícil. Erro 5. Ignorar os primeiros sinais de doença. Criador bom não espera o pássaro cair para agir. Ele lê o bicho antes disso. E essa é exatamente a diferença entre quem mantém plantel saudável e quem vive perdendo o bicho sem entender o motivo. O canário belga, assim como todo pássaro silvestre, esconde fraqueza por instinto. Na natureza, pássaro doente que demonstra fraqueza vira alvo. Então ele aguenta na gaiola o máximo que pode. E quando o criador percebe que algo está errado, o bicho já está no limite. Por isso, os sinais sutis são o que importa. Pena arrepiada fora do frio já é sinal. Olho meio fechado durante o dia já é sinal. Bicho parado no fundo da gaiola, fezes muito líquidas ou esverdeadas, deixando de comer ou bebendo água demais, tudo isso é o pássaro pedindo socorro do jeito que ele consegue. Quando identificar qualquer um desses sinais, o primeiro passo é isolar o bicho imediatamente. Ambiente aquecido, sem estresse, sem manejo desnecessário. E se em 24 horas não mostrar melhora, veterinário ou criador experiente entra na jogada. Esperar para ver se melhora sozinho é o erro mais caro que existe nesse passatempo. Erro 6. Falta de mineralização. Esse é um erro que muita gente subestima, porque o resultado não aparece do dia para a noite, mas aparece, e quando aparece já fez estrago. O canário belga precisa de minerais de forma contínua. Não é luxo, não é exagero de criador perfeccionista, é necessidade básica do organismo do pássaro. Cálcio, fósforo, minerais traço, tudo isso entra na formação óssea, na qualidade da pena, na saúde do sistema reprodutivo e diretamente na postura do bicho. E postura para belga não é questão estética, é saúde. O osso de ciba é o mais usado e o mais acessível. Criador que ainda não coloca na gaiola precisa começar hoje. Calcário em pedra, mineral em bastão, casca de ovo triturada e bem seca também entram como complemento. O importante é que o pássaro tenha acesso constante, não só na época de reprodução. Na reprodução, a exigência aumenta ainda mais. Fêmea que bota ovo sem mineralização adequada perde cálcio do próprio organismo. Isso compromete a saúde dela, compromete a qualidade do ovo e compromete o filhote que vai nascer. É um erro silencioso que enfraquece geração após geração, sem o criador perceber de onde vem o problema. Erro 7. Falta de quarentena. Esse erro não perdoa, e é um dos poucos que pode acabar com um plantel inteiro de uma vez. Todo criador experiente tem uma regra que nunca quebra. Pássaro novo não entra direto no criatório. Não importa de onde veio, não importa a procedência, não importa se o vendedor é conhecido de anos. Quarentena é obrigatória, sem exceção. O problema é que pássaro doente muitas vezes não mostra sintoma imediato. Ele chega aparentemente bem, come, se movimenta, parece saudável, mas pode estar carregando fungo, bactéria ou parasita que ainda não se manifestou nele e que vai se manifestar nos seus pássaros assim que o contato acontecer. O tempo mínimo de quarentena que criador sério adota é de 30 dias, em ambiente completamente separado do criatório, com utensílios próprios, sem compartilhar ar com os outros pássaros se possível. Durante esse período, observar comportamento, fezes, apetite e qualquer sinal fora do normal. Só depois desse período, com o bicho demonstrando saúde real, é que ele entra no plantel. Parece exagero para quem nunca teve problema, mas quem já perdeu o plantel por não fazer quarentena, nunca mais pulou essa etapa.
Erro 8. Estresse por excesso de manejo ou barulho. Canário belga não é pássaro de tumulto. Quem cria belga sabe disso, ou aprende da forma difícil. Ele é um pássaro sensível, selecionado em ambiente controlado, que responde mal à agitação constante. Visita toda hora, criança correndo perto, televisão alta, cachorro latindo, movimento excessivo em volta da gaiola, tudo isso gera estresse crônico. E estresse crônico em belga se traduz em canto fraco, reprodução comprometida e imunidade baixa. O erro mais comum é o criador que gosta demais do pássaro e mexe demais. Pega na mão toda hora, fica tirando da gaiola, fica testando o canto, fica mostrando para o vizinho. O bicho nunca descansa, nunca se estabiliza, nunca se sente seguro no ambiente. Criador experiente mantém rotina, horário fixo para alimentação, para banho, para manejo necessário. Fora da rotina, o pássaro fica em paz. Ambiente tranquilo, sem barulho excessivo, longe de movimento constante. Isso não significa abandonar o bicho, significa respeitar o ritmo dele. Belga que vive em ambiente calmo, canta melhor, se reproduz melhor e vive mais. É simples assim. O excesso de atenção, quando vira perturbação, faz tanto estrago quanto o descuido. Erro 9. Água parada ou mal trocada. Água é vida, mas água suja é veneno. E esse erro está em muito criatório por aí. O canário belga bebe água com frequência e o bebedouro contamina rápido. Basta algumas horas em dia quente para a água parada virar caldo de bactéria. O pássaro bebe, o organismo recebe essa carga e aí começa o processo silencioso: diarreia, infecção intestinal, queda de imunidade. O criador olha para o bebedouro e parece limpo, mas a aparência não é garantia. A água parada, mesmo que transparente, já está comprometida. A troca precisa ser diária, sem exceção. Em dias muito quentes, 2 trocas por dia é o que criador cuidadoso faz. E não basta trocar a água, o bebedouro precisa ser lavado, porque a borra que fica no fundo e nas paredes é onde a bactéria se instala. Bebedouro tubular fechado facilita a higiene e evita que fezes e resíduo de comida caiam dentro da água. Criador que ainda usa potinho aberto sabe bem como a água suja rápido. Parece básico demais para estar nessa lista, mas é exatamente por parecer básico que muita gente relaxa e paga caro por isso. Erro 10. Cruzamento sem critério. Esse é o erro que destrói linhagem devagar, geração após geração, sem o criador perceber de onde vem o problema. Muita gente coloca casal junto pensando só na quantidade, quantos filhotes vai sair, quantas ninhadas por temporada. Mas criador que pensa só em quantidade, sem avaliar qualidade, está cavando um buraco que vai aparecer lá na frente. Cruzamento sem critério enfraquece o plantel. Pássaro com problema de postura, reproduzindo com outro de postura ruim, vai gerar filhote pior ainda. Bicho com histórico de doença respiratória, com muda problemática, com baixa fertilidade, tudo isso se transmite e se amplifica nas gerações seguintes. Antes de montar qualquer casal, criador sério avalia os 2 lados: saúde em dia, postura dentro do padrão da raça, histórico de reprodução, qualidade das ninhadas anteriores. Consanguinidade também entra no radar. Cruzamento entre parentes próximos demais, sem controle, gera filhote fraco e com baixa viabilidade. Ficha de controle não é exagero de criador grande, é ferramenta que qualquer criador sério usa, independente do tamanho do plantel. Saber a origem de cada pássaro, o histórico de cada casal, o resultado de cada ninhada, isso é o que separa criador que evolui de criador que fica rodando em círculo. Belga bom não nasce por acaso. É resultado de escolha consciente, feita com critério, temporada após temporada. 10 erros. 10 coisas que parecem pequenas, que parecem detalhe, mas que juntas, ou até separadas, são capazes de tirar o melhor pássaro do seu plantel sem você entender o motivo. E o mais importante de tudo isso, nenhum desses erros é falta de amor pelo bicho. Todo criador que está aqui gosta do que faz. O problema é que ninguém nasce sabendo,
E tem coisa que só aprende quando alguém para e explica direito. Agora você sabe. Mas saber não basta. O que você vai fazer com isso é o que diferencia criador que evolui de criador que fica repetindo os mesmos erros por anos. Revê sua rotina. Olha para o seu criatório com um olho crítico e muda o que precisa ser mudado. Seu pássaro não consegue te pedir isso, mas precisa que você faça. Se esse vídeo te abriu o olho para alguma coisa que você não sabia ou confirmou algo que você já desconfiava, deixa o like agora. Esse gesto simples ajuda muito o canal a chegar em mais criadores que precisam dessa informação. Comenta aqui embaixo qual desses 10 erros você já cometeu ou ainda comete. Sem julgamento, aqui é lugar de aprendizado e a experiência de um ajuda o outro. E se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreve agora e ativa o sininho. Toda semana tem conteúdo novo, direto ao ponto, feito para criador que leva o passatempo a sério. Sem enrolação, sem papo furado, só o que você realmente precisa saber para criar melhor. O próximo vídeo vai ser ainda mais importante que esse. Não perde!